Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente está iniciando conteúdo novo aí na turma de vocês, terceira série. O anterior a gente concluiu. Ainda bem que a gente não está muito, nós não estamos muito atrasados. A gente não está no mesmo ritmo de como se tivesse de antes, né? De quando estava funcionando de forma presencial, mas graças a Deus que a gente não está muito atrasado. No retorno às aulas a gente vai tirar uma semana para comentar sobre esses conteúdos que a gente trabalhou de forma não presencial. E aí, no decorrer depois a gente vai revisar, né? Inclusive para alguns alunos que não estão acompanhando direito, infelizmente, né? E depois seguir, acelerar os temáticas importantes que caem no Enem e assim contribuir da melhor forma para que vocês tenham bons resultados tanto na prova do Enem, aqueles que fizeram a inscrição, que infelizmente não foram todos, como também nos vestibulares. Então, o conteúdo novo que a gente vai trabalhar é sobre territorialidades e seus efeitos sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos. Então, dando continuidade aqui, primeiro a gente vai entender a diferença que existe entre território e territorialidade. Lá, quando vocês estudaram a primeira série no Vitorino Freire ou noutra escola, falou sobre o conceito de território, né? Aquela área que tem delimitada, que tem limites, que tem os poderes lá dentro dela, né? Que torna ela soberana em relação às outras áreas, né? Por exemplo, o Brasil é um exemplo de território, né? Que o Brasil tem seu espaço delimitado que o separa dos outros países e tem toda uma organização, uma estrutura aqui dentro, né, que torna-o soberano em relação aos demais países. Existe uma estrutura de poder aqui dentro do nosso país, né, os poderes, os três poderes, que seria o legislativo, o executivo, o judiciário, né? E além das forças armadas, que elas existem com o objetivo também de defender o território brasileiro, né? De outros países e tornar o Brasil um país soberano. Então, o território, no caso, seria isso aí, né? Esse espaço, o território brasileiro seria esse espaço que pertence a nós. Então, bora ver aqui, ó, as diferenças entre territórios e territorialidade. Ó. Há várias definições para o conceito de território. Aí a gente vai se basear no conceito de Rogério Rasbaert, não sei se pronuncia assim, e Milton Santos. Milton Santos ele é muito conhecido, é dos geógrafos brasileiros mais conhecido, Milton Santos, conhecido até no mundo inteiro. E baseado aqui nos conceitos, nas definições deles, nós vamos nos basear, né, para compreender o território. Compreende-se o território como um espaço delimitado por e a partir de relações de poder, o que a gente acabou de comentar aqui, tanto no sentido de dominação, quanto no sentido mais simbólico de apropriação, que a gente acabou de citar aqui, a questão da soberania que existe em torno do território brasileiro. Por isso que o território brasileiro ele é considerado um território. E os outros países também, né, tem suas regras que o diferenciam lá do território vizinho, que o separa do território vizinho. A Constituição brasileira ela dá essa soberania ao território brasileiro, né, e ao espaço que equivale ao Brasil. Por isso que aqui é um território, né, o território brasileiro. Então, bora ver aqui. Ó. Esse poder
Pode ser econômico, que também é importante, né, o poder econômico, ideológico, que também influencia, político e simbólico afetivo. Ó. Por isso, o território é sempre múltiplo, diverso e complexo. Não é fácil. E no caso aqui do nosso país, que tem uma dimensão considerada continental e que é um país multicultural, né, e acaba sendo um pouco complexo. Até admirável assim, a questão do Brasil, um país imenso, um território imenso, com existência de uma grande diversidade cultural, que existe uma só língua, né? Uma língua só, a língua portuguesa, praticamente falada por todos, né? Tem diversidade linguística, mas aqui a que é falada mesmo por todos é a portuguesa, né? Por exemplo, algumas tribos indígenas, para se comunicar com quem não é índio, eles aprendem o português, né? A maioria sabem falar o português. Então, quase 100% dos brasileiros falam o português, apesar dessa essa imensidão territorial, né? Por exemplo, a Europa, que juntando todos os países da Europa é quase igual ao Brasil, né? Só que a Europa ela é fracionada, né? São vários territórios em um continente que não é tão grande, que, por exemplo, se excluísse a Rússia da Europa, ela seria do tamanho mais ou menos menor do que o Brasil, mas são vários territórios dentro de um espaço, né? E daquele espaço, que é mais ou menos o tamanho do Brasil, são várias línguas faladas, né? Quem mora em Portugal, para poder ir para a Espanha, que é vizinho, vai ter que aprender o espanhol, se tiver que morar, porque lá em seu território aprende-se o português, e assim por diante. Então o Brasil, apesar de possuir essa complexidade toda, de ser um território múltiplo, posso dizer, diverso e complexo, o Brasil, apesar de ser tudo isso, ele tem o seu território, ele tem um território. O espaço que vai além do físico geopolítico, mas que é produto da dinâmica e tensionamento de diferentes sujeitos. Já a territorialidade, agora todo mundo já sabe o que é território, né? Esse espaço delimitado, que tem toda uma estrutura de poder que o separa dos demais, né? Que forma-se os limites e o separa dos demais. Já a territorialidade não é a mesma coisa de território. Tem a ver com a forma como os diferentes sujeitos que vivem dentro de um território, sujeitos sociais, utilizam esse espaço, como se organizam e como conferem o significado. Vou repetir aqui, como os diferentes sujeitos sociais utilizam esse espaço. Por exemplo, numa grande cidade, tem uma diversidade de sujeitos sociais, como eles utilizam o espaço. E aí, nesse sentido, em um mesmo território pode existir muitas territorialidades. Uma grande cidade, existem várias territorialidades, são muitas territorialidades, o assunto que a gente vai, esse conteúdo aqui, ele vai ser voltado para essas várias territorialidades que existem dentro do espaço geográfico. A gente vai analisar aqui, vocês podem observar sobre vários aspectos: aspecto social, aspecto ambiental, o aspecto cultural, o aspecto econômico e o político também, né? Que a gente vai analisar as territorialidades aqui no Brasil, como aqui diz, né? Como o Brasil é grande, é imenso, como a gente falou aqui, o território brasileiro é imenso, então dentro do nosso país existem muitas territorialidades que a gente vai entender.
Olha aqui, mais uma vez reforçando aqui, gente, que hoje a gente vai, o que a gente está entendendo hoje aqui é basicamente essas diferenças que existem entre território e territorialidade, tá? Olha aqui, só reforçando aí, ó, território, o que seria território? Parcela do espaço apropriado, comparando-se com o Brasil. Então, toda a área dentro do limite, essa área, esse espaço que existe aqui dentro dos limites do Brasil, né, equivale ao território brasileiro. Então, há domínio e soberania sobre ele, que eu falei para vocês. O que é a soberania? É o fato de não ter nenhum outro poder acima de nós aqui, não tem nenhum outro país. O fato de a gente não viver sob a influência, é uma grande influência de poder de outro país. Por exemplo, os Estados Unidos chegar aqui, invadir a Amazônia lá, explorar a Amazônia do jeito que eles querem. Isso aí não acontece. O Brasil é um país soberano, não existe um outro poder acima do nosso, né? Não existe ninguém acima de nós. Existe influência? Existe sim, influência de outros países, mas de uma forma mais sutil, né? No que diz respeito à questão do poder das leis, as leis, nós temos nossas próprias leis, não existe ninguém acima de nós não seguimos leis de outros países, por isso que dizemos que o Brasil é um país soberano. Entenderam? A área delimitada, todo mundo sabe que existem os limites territoriais entre Brasil e outros países, as fronteiras são mais de 15 mil quilômetros de fronteiras, né, o Brasil tem, e fora a parte do litoral, né, também, né, que tem uma parte do Oceano Atlântico também que está sob o domínio do Brasil, né, que pertence ao Brasil. Por exemplo, onde se extrai o petróleo, a Petrobras extrai o petróleo em alto mar, pertence ao Brasil. Eles extraem onde pertence, na parte do Oceano Atlântico que está sob o controle do Brasil. Possui fronteiras, que a gente já falou aqui, tanto fronteiras políticas e também culturais. Políticas, no caso cultural, Brasil e Argentina são vizinhos, né? Mas do ponto de vista cultural existe uma fronteira entre os dois países, um limite, né? A fronteira não é só territorial, né? Não é só o limite territorial ou político, existe também um limite cultural. Então, podemos dizer, o exemplo que a gente pode citar aí é o território brasileiro. Tem até o mapa aí explicando, ó. Você vê aí, ó, a questão limitrófica entre Brasil e os outros países, né? E praticamente só tem 2 países da América do Sul que não faz limite com o Brasil. E esse limite não é nem só o limite político, também existe a questão do limite cultural. São países que são vizinhos, mas que são diferentes do Brasil, do ponto de vista cultural. E aí, esse território que vocês estão vendo amarelo aí, que equivale ao Brasil, é um território soberano, né? Isso aí é o que é o Brasil. Então isso aí, gente, é o que define o território. Então vamos aqui ao próximo slide, ó, a territorialidade. Território a gente já viu aqui, né? Corresponde à extensão delimitada, definida pelas fronteiras, limites políticos e administrativos definidos pelo Estado. Só que aí tem um exemplo, tem um outro mapa aí, né? E a territorialidade não se refere ao território propriamente dito, mas às diferentes formas de organização internas, organizações dentro do território, por parte de um povo. Por exemplo, quem mora na favela tem lá a sua forma de organização, né? Como o Estado ele é muito ausente, a sociedade que vive lá, em meio à pobreza, a maioria, se organizam de sua forma, né? E ali vai se constituindo uma territorialidade, né? É uma forma de organização lá de quem vive lá na favela. Quem mora em um bairro rico, na parte
rica da cidade. Você vê que a forma de organização já é uma outra, constitui-se uma outra territorialidade. Quem vive numa aldeia indígena tem também a sua forma de se organizar, né? A sua forma de organizar. E assim vai se constituindo uma identidade. Diz respeito também à identidade de certo grupo em relação a um determinado espaço. Vai construir uma identidade. A gente acaba, o que diferencia um espaço, uma territorialidade de outro, né? No caso de uma organização da outra forma de organização. A própria aparência física dessas organizações, elas acabam se configurando, né? Então isso aí que é a territorialidade. Essas formas de organização, as diferentes formas de organização internas por parte de um povo. O povo brasileiro tem várias formas, ele se organiza de várias formas, né? Tem suas diferenças também, né? Na forma de organizar. E a gente vai encerrando por hoje. A gente hoje só foi a parte introdutória, e nas próximas aulas a gente vai aprofundar o conteúdo, só lembrando, aprofundando essas questões aqui, os efeitos sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos na territorialidade, levando em consideração a temática territorialidade e seus efeitos. Tá ok, gente? Então até a próxima aula. Um abraço a todos. A aluna Daphne, eu fiquei sabendo que está com problema de saúde, desejo boa recuperação, que ela volte logo a assistir às nossas aulas. Um abraço a todos.